E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo cheio de descontração e muita informação. Como sempre, minha gente, estamos recebendo visitas ilustres aqui. Estamos aqui conversando, já iniciando essa conversa, né, Bira? Eu já vou iniciar na intimidade. Fique à vontade. Bira Félix, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, ter aceitado o convite. É um prazer te receber. Olha, o prazer é todo meu. Eu sei que foi um pouco difícil chegar É aqui, verdade. né? Essa agenda estava apertada, Eu estava esperando há um tempão. Verdade, verdade. Mas deu certo no momento exato. Com Então, certeza. estamos aqui com o maior prazer e gratidão. E eu estou muito feliz. E Valentim Félix, muito obrigada mesmo por este momento, pela confiança de estar aqui em nosso programa, trazendo a experiência de vida de vocês, contando a história de vocês. Eu me sinto assim honrada mesmo por poder proporcionar esse momento para todo mundo que está acompanhando, que vai acompanhar esse bate-papo, viu? Então, estou muito feliz com a sua presença. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui, né? As portas, quando elas são abertas para pessoas que têm vivências diferentes do padrão, Sim. né? É muito enriquecedor, tanto para a gente que está aqui, né? Trocando essa informação, quanto para quem está nos assistindo. Com certeza. Que muita gente se identifica, sabe? Você falou padrão. Hoje é difícil falar essa palavra, né? Padrão. A gente precisa sair fora do padrão, né, Bira? A gente tem que pensar fora das caixas. Nós somos colocados em várias caixas sociais. Sim. E quando uma caixa dessa se arrebenta, vem a novidade, né? Vem o descolorir, vem o fato novo, nós temos que estar preparados. O nosso humano tem que olhar com humanidade. É isso que a gente está fazendo aqui. Trazer esse olhar humano. Elas estão um pouco despreparadas para o novo, né? Acho que para as mudanças, para aceitar. Você acha que é mais ou menos isso? Um despreparo? Eu penso assim, que às vezes não é só o despreparo, é a falta de conhecimento em si. Sim. Porque nossa vivência hoje é uma vivência de uma complexidade de ser global. Sim. A pandemia trouxe para nós essa vivência, Demais. de longe para cá. E a gente tem que lembrar que o mundo não é só esse território aqui, ele é amplo. Demais. Então, nosso olhar tem que ter essa amplitude, com respeito e humanidade. Respeito, eu acho que a gente precisa falar muito sobre isso, para as pessoas realmente entenderem, né? Mas o nosso bate-papo de hoje eu vou trazer aí para as pessoas que estão nos assistindo entenderem. O Valentim, o Bira é pai do Valentim, e o Valentim fez uma adequação de sexo. É bem isso, né, Valentim? Adequação Eu perguntei. de gênero. Adequação de gênero. Foi isso que você falou, Elga? Fala assim. Sim. Que é o mais correto. Valentim, para você, quando... Eu sei, como eu falei antes de iniciarmos a entrevista, quando a gente é criança, você é o que é, né? Sim. Então, qual é o momento da sua vida que você começou a entender que algo estava diferente do que as pessoas te falavam ou dos padrões que acreditava que seria o correto? Sim, eu acho importante trazer à tona a questão da infância e educação, porque a gente escuta muitas pessoas falarem sobre ideologia de gênero. Hoje em dia, imposição, ditadura gay, né? Sim. E isso é uma grande fake news, que não existe, né? Ninguém vira ninguém para uma coisa que não seja. Se fosse assim, eu venho de uma família monogâmica, cristã, heterossexual. Eu seria tudo isso. Sim. Né? E para quem está nos assistindo, eu sou um homem trans. Quando eu nasci, eu fui designado ao gênero feminino. Né? Mas eu não me identifico assim e nem sou, como vocês podem ver, eu me identifico com o gênero masculino e sou um homem, né? Não tento ser, não tento parecer, sou. Se você me encontra na rua... Simples assim, né? Eu sou. Se você me encontra na rua, você não vai dizer o contrário. Com certeza. Né? E eu preciso que as pessoas respeitem o gênero com o qual eu me reconheço, que eu me coloco na sociedade. E por que eu trago a importância da infância? É importante falar de gênero na escola porque isso poupa sofrimento, tanto para quem passa, quanto para quem cuida, né, os tutores, vó, mãe, pai, tio, tia. Por quê? Eu vivi em sofrimento sem saber que eu estava em sofrimento na escola, que eu comecei a ver justamente essa socialização com outras crianças e você fica meio sem entender, né? Você não se encaixa?
É isso? É uma coisa esquisita, assim, falar da infância com a cabeça que eu tenho hoje. Sim. Porque criança vive num mundo mais lúdico ali, né? Isso. Então eu percebia coisas, mas eu ficava, tá, mas na escola estão me falando que só existe homem e mulher, feminino, masculino, a relação heterossexual, né? E aí? Como é que não me apresentaram nada novo. E você entende que isso não é me impor, mas me abrir possibilidades. É igual quando o professor chega na escola e ele fala, gente, existem várias nacionalidades, japonesa, africana, italiana, e aí você aprende que não é só a nacionalidade brasileira, que não é só a sociedade brasileira, né? Te dá essa questão da globalização que meu pai bem trouxe, né? Essa visão. E isso é com gênero e sexualidade também. Então, é importante você dizer. E quando a gente fala de gênero, é importante também desmistificar isso, que não é só falar sobre a pauta transexualidade. É falar sobre pautas das mulheres também. Com certeza. Quando você fala de gênero, imposição de gênero, é você dizer que o lugar da mulher é na cozinha. Que a mulher, né, ela verdade, é normal, ela esquenta apanha. a barriga no fogão e esfria no Exatamente. tanque. E tudo que nos é imposto é prisão. Sim, né? com certeza. Quem disse o que é ser mulher? Ser mulher aqui no Brasil não é o mesmo que ser na França, na Arábia Saudita, e mesma coisa o homem. Então, a construção de gênero, ela é social, né? E ela vai de acordo com as gerações. Ser mulher hoje, nossa, se pega a sua bisavó... Nossa, outra realidade, Nossa, né? como Totalmente, assim? muito distante. E estamos falando Ela nem reconhece esse mundo que é hoje, né? E estamos falando de muito próximo da brasilidade, né, que a gente tem. E se a gente pega lá para fora, então, nossa, como assim? Você pode ter um programa de TV, você pode dirigir, votar, né? Isso não é uma realidade muito distante. Nós, né? brasileiros, estamos atrasados, Valentim? Eu acho que é atrasado em relação a quê, né? Quando a gente... A essa evolução, esse respeito. Sim. Eu gosto da palavra respeito. É porque se você vai, por exemplo, perguntar para uma pessoa, uma mulher no Egito, para ela, em comparação, né? É por isso que a gente tem que sempre colocar um ponto de referência. Mas voltando, eu vou, né, fazendo uma... E isso teria me poupado muito, teria poupado os meus pais também, porque iria ter, por exemplo, palestras na escola falando sobre isso. Meu pai e minha mãe sempre foram muito presentes durante a pré-escola, ensino fundamental, né? Eles iam nas reuniões, então eles iam antenar para aquilo. Entendi, também né? te direcionar. Sim. Você, em que momento, quantos anos, eu não sei se você tem essa lembrança, que você começou a realmente questionar? E para quem? Eu sou muito falante, assim, eu sou geminiano. Que bom, né? Sou geminiano. E aí, quando eu entrei na puberdade, que começa aquela coisa de você sentir atração, né? Pelo coleguinha, pelo menininho, a menininha, né? E aí as minhas amigas, eu ficava assim, elas me falavam, fulano gosta de você. Aí eu ficava assim, mas de mim? Mas de mim? Como assim? E eu ficava assim, não, mas eu acho você tão bonita. né? Eu ficava assim, tipo... Sim. Né? E aí eu comecei a perceber que à minha volta não tinha pessoas que pensavam como eu. E, né, era tudo muito místico, muito... por mais que você é criança, você sabe, pelo modo como a sociedade se coloca, que aquilo é errado, Entendi. que aquilo é estranho. Né? Você também já se retrai, né, Valentim? Você fala, nossa, alguma coisa não tá certa comigo. Porém, você começa a se ver dessa forma, né? Isso é assim, no fora de casa, porque Sim. dentro de casa, eu gosto muito de pontuar isso, que meus pais sempre foram muito livres. Eu tenho um irmão que é 6 anos mais novo, então assim, boa parte da infância a gente teve a infância misturada. Sim. Então a gente sempre brincou com tudo, brincou na rua, jogou bola, vôlei, brincava de boneca, de carrinho, tudo eram brinquedos das crianças. Sim. Né? Nunca teve essa demarcação, você não pode usar isso, usar aquilo. Olha, que legal. Nunca tivemos. Que legal mesmo. Eu acho assim, está todo mundo, eu acredito, ansiosos para eu conversar com o Bira sobre isso, que eu acho assim que o papel dos pais, Bira, nessa situação assim é de tamanha importância, mas também um desafio muito grande. Eu quero saber assim como vocês conseguiram acho que a família toda está envolvida nessa situação, mas lidar
com esse momento do Valentim, quando ele começou a questionar, quando ele buscou vocês para entender o porquê que ele se sentia diferente? Olga, é uma situação difícil, não vou dizer que foi fácil não, tá? Sim. Porque o nosso olhar, como o Valentim bem colocou, nós estávamos dentro de uma caixa, dentro dos padrões. A gente vinha de uma sociedade regularmente sociável e a gente estava vivendo dentro de uma calmaria. Sim. De repente veio algo diferente, uma situação que nós olhávamos para fora, aconteciam, mas dentro de casa não. A gente não espera, né? Aí você fica um questionamento, desde quando isso aconteceu ou acontece? Então a gente eu entrei num questionamento interno. Sério? E quando ele me trouxe a notícia, eu e ele sempre fomos muito unidos. Olha que maravilha. Muito unidos. Eu tenho 3 filhos. Dos 3 filhos, só o que eu não tenho vivência maior com ele, porque é de um relacionamento fora do meu casamento. Mas os 2 dentro de casa, a gente tem que levantar a mão para poder dar direito à voz, à fala, porque todo mundo gosta de falar, gosta de participar. Que maravilha. E isso é importante. Sim, muito. E quando ele trouxe essa fala, eu fiquei numa introspecção muito grande. Sério? Paralisou eu olhei naquele assim e momento? falei, cara, aqui em casa está acontecendo isso e agora? E foi uma coisa muito sofrida internamente. E eu comecei a internalizar isso como culpa. E não perceber o sofrimento dele. E nesse momento eu me recuei, não falei mais com ele. Nossa. Eu não comecei a perceber que eu estava num luto. Entendi. E eu não tinha força para ir falar. E não sabia o que falar. Sim. Mas ficava interiorizando, poxa, em que momento, cara, ele deve estar sofrendo muito, eu tenho como pai reagir a isso. Foi a hora que me chegou a notícia que ele estava tentando suicídio. Nossa, Quando eu eu ouvi isso, eu falei, não. Tá errado? Não, né? eu tenho que reagir. Sim. Eu não pus filho no mundo para suicidar. Com certeza. E aí veio o amor paterno. Quem está aí é meu filho. Claro. Ele vai ser o que ele deseja ser. Então foi a hora que a gente abraçou e falei para ele assim, o que você precisa? E aí ele veio trazendo todas as demandas. Inclusive eu falei para ele, procura informações, não seja ignorante com os ignorantes. Isso. Busca conhecimento, porque você vai ter argumentação. E aquele que não entender a sua argumentação, você já fez seu papel. Vira as costas e vai embora. Óbvio. Procure também ser independente, ter uma vida social na qual as pessoas olham do que você tem, não o que você é. E a sociedade é isso. Infelizmente. Infelizmente. Nós olhamos para o outro e ficamos procurando razões para se aproximar do outro. Isso é uma cultura do brasileiro, viu, Valentim? Você entendeu? Infelizmente, é isso. E aí eu falei para ele assim, você vai levar muitos tapinhas nas costas, mas é aqui em casa que você tem um acolhimento. Você tem que saber que o amor sincero, o natural e o que vai te dar toda a acolhida está aqui. Você é meu filho. E eu chamei ele pelo nome, eu não sabia que ele tinha escolhido esse nome. Olha e aí foi a hora só. que da identificação. Sim. Falei, cara, eu vou mover o céu e a terra por você, você pode ter certeza. Gente, que maravilhoso. Eu amo você da mesma forma que eu amava a outra pessoa, não tem problema. O Eu céu sou se seu abriu, pai, né, Valentim? eu sou seu pai, saiba disso. E o que você precisar pode contar comigo. Então a gente teve que mudar muita coisa na nossa vida, eu e minha esposa. Eu imagino. Tivemos que readequar toda a nossa vida socialmente. Então aquela família nuclear que participava de igreja, que fazia, tinha muitos amigos, né? Entendi. De repente a gente foi meio que fomos excluídos com Vocês delicadeza. se excluíram ou foram excluídos? Assim, Porque dentro às vezes a gente se fecha dentro também, né? Quando você tem algum do problema. exercício social, nós tivemos que dar um recuo, né? Sim. E fomos convidados também a recuar. E a gente disse, olha, vamos fechar em família aqui. Quem quiser entender, vem buscar informação. E quem são os amigos vão compreender que isso faz parte da nova sociedade ou dessa sociedade que está sendo colocada com muitas informações. E o que eles não podem deixar de ver e perceber é o amor que essa família continua tendo um pelo outro. Então foi aí que o Valentim trouxe para nós quem ele é e as mudanças que aconteceram depois disso foram muito, muito melhores. Porque ele vai contar aqui que ele teve várias faculdades e depois que ele se tornou o Valentim realmente, que trouxe a sociedade e disse assim, eu sou o Valentim e me apresento a vocês. E aí foi que ele continuou na vida dele, conseguindo terminar estudos, passar em concurso, ser feliz.
maravilha. Entendeu? E ser respeitado da forma que ele é. Gente, que sensacional. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com essa conversa maravilhosa com o Bira e o Valentim. Tudo isso que o seu pai falou desse momento que você se posicionou, né? Eu acho que é algo difícil, não é fácil fazer. Eu sei que a confiança e o amor que você tem pela sua família é algo translúcido de ver por esse relacionamento. Mas quantos anos você tinha, mais ou menos? Tem quanto tempo isso? Olha, eu tive essa questão durante a pré-adolescência, adolescência, né? Mas mesmo assim eu não falei naquele momento. Eu guardei e para mim era muito difícil, porque eu sempre tive uma relação muito próxima, principalmente do meu pai, mas o diálogo sempre aberto com a minha mãe também. E eu não sabia como dizer. E aí, como meu pai bem colocou, a gente tinha uma vida de prática religiosa muito constante, né? Muito assíduos. Eu cantava no Ministério de Música, né? E aí, com 16 anos, quando começa a pergunta e os namoradinhos, eu comecei a ficar meio, meu Deus, né? O que vai acontecer agora? E aí eu falei pro meu pai que eu queria ir pro convento. Olha só, é uma fuga, né? E aí, uma fuga. Daí você não lidar com aquela situação, né? E assim, eu trouxe o convento como uma forma de punição para mim, porque eu precisava ser curado, né? Se Deus vai me mandar para o inferno, então eu preciso trabalhar para Ele. Que a culpa era sua, que aquilo era algo errado. Sim, olha justamente só. por essa desinformação que vem trazendo, né? De todos os lados, começando na primeira infância em relação à educação, como eu coloquei, né? Que é importante. E essa culpa também que foi o gatilho para você ter os problemas também emocionais, né? Começar a desenvolver uma depressão? Sim, eu sou bastante ansioso e boa parte da minha ansiedade é por conta disso, né? De não aceitação. E aí quando eu tinha uns 23 anos... Eu achei que você tinha 23, você tá muito novinho, parece... Tenho 33 atualmente. Olha só! E quando eu tinha uns 23 anos, eu já tinha passado por vários cursos, faculdade, já tinha mudado de cidade. E eu sempre nessa fuga. Eu preciso me achar, como meu pai colocou, eu não me sentia pertencente a nenhum lugar, até o momento que eu falei, gente, não é o lugar, sou eu. Eu tô fugindo de mim mesmo. E aí eu entrei no curso de rádio e TV, na UFMT. Olha que legal, meu companheiro. E aí eu comecei a conviver com pessoas LGBTs, né? E aí começou a ter aquela troca e você entender, né? Troca de experiência. Aí eu falei, gente, essas pessoas não vão para o inferno, não é possível. Sim. Essas pessoas são tão boas, são tão felizes, sabe? Para mim, inferno era algo muito relacionado a um pecado, a uma coisa muito, entendo. Sabe? E eu falei, não é possível. Essas pessoas aqui ajudam umas às outras. Na comunidade ali, sabe? É um ajudando. Eu vou te pagar um almoço, eu vou te ajudar, sabe? E aí eu falei, gente, não é isso. Eu preciso me aceitar porque eu não tenho culpa. Eu sou assim. E é isso. E aí eu comecei eu tive a minha primeira namorada. E aí eu venho com a informação para os meus pais. Na época diziam que eu era mulher, né? E uma mulher que gosta de mulher é lésbica. Sim. Então eu venho com esse primeiro armário. Você se entendeu como lésbica. Esse primeiro armário, né? Que foram vários ao longo da... eu sempre brinco que eu já fui todas as letras, né? LGBTQIA+. Você imagina para nós, como que entender essas letras, né? Entendi. E aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade e desmistificar uma situação que às vezes as pessoas não conseguem entender, que tem uma diferença de gênero e orientação sexual. Olha só. Que quando você pega a sigla, eu gosto sempre de trazer a provocação. Existem héteros na sigla LGBTQIAP+. Aí as pessoas ficam... Porque às vezes eu dou palestra também, porque o T é referente a pessoas trans. Isso diz sobre o gênero, né? Homem, mulher, ou não, binário, ou fluido, ou... Enfim, entre mulher e homem existem vários gêneros aqui que a gente não fala. Né? E quando a gente fala orientação sexual, é por quem esse homem, essa mulher ou essa pessoa que está aqui dentro vai se relacionar. Por exemplo, eu sou trans, então eu sou da sigla T, só que eu sou pansexual. Então eu ocupo duas letras dentro
da sigla. Você é pansexual. Isso. Você pode me explicar? Sim, Tá pansexual... vendo como a gente não sabe, viu? Né, Valentim? Então, pansexual significa que eu me relaciono com as pessoas independente do gênero. Entendi. Eu me Se atraio- fosse heterossexual, por exemplo, Eu só me você seria um relacionaria- homem trans que se relaciona... Só se relacionaria com mulheres? Exatamente. Ah, eu entendi. Viu? Aí, por isso que existem pessoas trans, mulheres trans, que só se relacionam com mulheres. Então, elas são lésbicas. Entendi. E se for com 2 gêneros, bi e por aí vai. Então, é por isso que é muito importante a gente entender que gênero e sexualidade são 2 coisas distintas. É como a gente pensar gênero, cérebro, como a gente se sente, e a afetividade aqui é a orientação sexual. Por quem eu vou direcionar o meu afeto. Você vê, por mais que a gente esteja engatinhando nesse mundo, nós estamos engatinhando. Ninguém. Sim. Você vê, você falou algo que eu não entendia. E eu busco informação, na realidade, eu sou uma pessoa muito aberta, eu quero aprender. Sabe, sou humilde também para mostrar que a gente não sabe muita coisa, mas assim, as pessoas às vezes elas não querem também, né? Deixa passar batido esse conhecimento. E eu acho que isso abre a nossa mente e você começa a lidar melhor com isso. Sim. E as pessoas confundem muito a questão da sigla, né? Fala, por que tanto assim? O que é isso? As pessoas realmente não entendem. Eu gosto sempre de dizer que a importância da gente... Claro que quando pensa num direito de forma coletiva, é importante a gente juntar todas as letrinhas. Mas por que dividir? Né? A pessoa fala, que confusão, para quê? Porque a minha demanda enquanto homem trans é diferente da demanda de uma mulher trans, por exemplo. Eu tenho questões de saúde que são diferentes. Então, isso para o poder público, a gente precisa, na hora do controle social ali, apresentar, olha, nós, homens trans, transmasculinidades, nós precisamos disso, disso, disso. Que um gay, eu não vou dizer que é certo dizer o contrário de trans é cis, mas eles usam de forma contrária. Por exemplo, às vezes eu escuto pessoas falando, eu tenho um amigo que ele é gay também. Eu falo, não, mas não ou ele é hétero. Não, é cis e trans. E aí, por exemplo, você é uma mulher cis. Né, porque você nasceu, foi designado ao gênero feminino e se reconhece como mulher. Olha só. Então, é mulher trans e mulher cis, homem trans, homem cis. Né? Isso eu estou dizendo dentro do binário, fora que as pessoas que estão aqui dentro, né? E aí, é importante eu trazer as minhas demandas enquanto homem trans. As mulheres cis lésbicas, enquanto a identidade delas. Né? Na hora ali do coletivo a gente se une, mas cada um tem a sua especificidade. Entendi. Então não é para confundir, é apenas para a gente organizar as demandas e poder reivindicar direitos dentro dessas diferenças. A Né? importância de trazer essas questões também para a escola, né? A escola vai ensinar, eu acho que isso é muito importante, esse passo é muito importante. Lógico que é algo de uma tamanha responsabilidade, tem que fazer da maneira correta. Sim. Então eu acho que existem pessoas preparadas para isso, né? O assunto é sério, mas precisa ser feito, né, Bira? Sim, muito importante que ele falou, porque nós estamos em momentos de transições políticas, né? Sim. Logo, logo a gente vem para novas eleições aí, e os próximos candidatos têm que ouvir essas demandas, tem que estar no plano de governo. Não tem como nós ficarmos aqui só nessas informações. Quando o rapaz ou a pessoa que assumir esse cargo, no plano de governo dele, tem que pensar nessas demandas, porque são eleitores, são pessoas que pagam impostos. Que entendeu? também são cidadãos. São E aí, cidadãos dignos de direitos, têm os direitos, entendeu? Tem que estar dentro de um programa de governo, não só dentro do programa, mas executar esses planos. É lógico que a demanda a gente sabe que é a longo prazo. Tomara que seja em velocidade, como diz, o sonho, 5, né? Velocidade 5, né? Velocidade 5, adorei. Porque a gente precisa também compreender que aquele gestor não representa uma pessoa, ele representa a sociedade cuiabana, como prefeito. Sim. E aí, como gestor, tem que pensar nessas demandas que estão sendo surgidas. Área de saúde, o Valente passava, ainda passa, dependendo do lugar que ele vai, é questão de banheiro. Isso é um problema, né, Valentim? Eu já fiquei várias vezes na porta do banheiro segurando para ele. E quando eu não estava, algum amigo, alguma pessoa que tinha conhecimento. E quando não tinha ninguém, passava a hora segurando. Olha só. Parece assim,
uma coisa do outro mundo, mas estamos no século XXI. Com certeza, isso é mais que urgente. Valentim, hoje em dia, na sua realidade, você falou que quando você tinha 23 anos, começou essa mudança muito grande, e você também se posicionou e começou a se relacionar com pessoas buscando informação e viu um mundo novo. Você falou que está com 33, temos 10 anos aí. Para você hoje, quais são os segmentos assim da sua vida que ainda mais te incomoda, sabe? Hoje em dia, assim, eu já retifiquei o nome, né? Sim. Que era uma barreira super... acho que é uma das pautas mais... eu acho que é uma das pautas chefes, assim, da pouco comunidade. tempo que hoje em dia você pode, né? Pouco tempo foi liberado. Antigamente era por via judicial somente. Tinha que entrar né? com um processo judicial, olha E só. eu peguei essa fase. Pegou essa fase. Peguei. E aí, assim, fora a violência institucional que a gente sofre dentro do processo mesmo, né? De pegar juízes machistas, homofóbicos, transfóbicos, que trazem a religião em cima do interesse público, né? Que a gente sabe que não pode, mas acontece. E isso é muito doloroso, assim. Eu passei alguma parte, assim, do início tendo que apresentar um nome com um documento com um nome feminino. Olha só. E aí isso é muito constrangedor. Eu deixava de ir em lugares, eu deixava de fazer difícil certas... lidar com aquilo, né? Exatamente. E aí eu tinha medo, assim, de parar numa blitz e ter que explicar pro policial. Já aconteceu? Né? Já aconteceu. Olha só. E como é que foi essa situação? A pessoa era uma pessoa assim, que tinha uma mentalidade aberta? Sim. Ou teve alguma dificuldade? Foram vários momentos. Então, eu tive oportunidades de encontrar policiais bons, né? Sim. Bons, assim, fazendo o trabalho deles de forma... Correta, dentro né? da legalidade, né? E com respeito. Mas já me deparei com piadinhas, assim, de chamar o colega para... Não sabe? acredito. É inacreditável essas coisas mesmo. Não é só você falando pra gente conseguir entender. E na questão religiosa, vocês falaram que vocês são uma família religiosa. Então, você teve alguma dificuldade? Então, como eu vim com essa primeiro armário de lésbica, Sim. Em casa a gente sempre priorizou o princípio da honestidade. Sempre assim, tá errado ou não, ou fale, né? Sim. E aí, dentro do universo religioso, eu também prezava por isso. E quando eu me identifico dessa forma, fora do padrão, eu chego para a comunidade e falo, olha, comunidade, eu sou isso, e o que nós vamos fazer? Então, né, eu comecei a ser tirado de cargos de coordenação, né, e fui convidado, né, como meu pai bem colocou. Entendi. As portas assim, vão se fechando. Tira um tempinho ali. para você, vamos Sim. pensar, né, e aí eu fui naturalmente me afastando, né, porque, enfim, É difícil, né, bater de frente com Mas isso. temos que pontuar também, Elga, que são padrões. E acho que foi a fala do Papa em Portugal, ele disse assim, a igreja está aberta, mas tem que lembrar que tem regras. Então, são regras. E como nós não estamos dentro dessas regras, a gente sai, não tem problema. A gente Acho vai... que é uma falta de capacidade de interpretação. Naquela época, sabe? e a gente está falando de 4, 5 anos, até 7 anos atrás. Sim. Então, a demanda naquele momento era de dificuldade maior. Hoje o policiamento já está preparado, entendeu? Olha que Há maravilha, cursos que notícia boa. esclarecedores. Na própria Polícia Militar existem demandas para isso. Oficiais também que se reconhecem, né, se identificam, estão também buscando trazer melhorias nesse comportamento. E existem todos os setores, na verdade, entendeu? E a gente acredita que aos poucos, vai haver um equilíbrio, tá? Lógico que a gente ainda tem algumas pessoas ainda que guardam rancores, né? Que acreditam que como diz a PNL, né? O mapa dele é o único, verdadeiro e aceitável. Sim. E é compreensível, a gente tem que entender que está tudo bem para aquela pessoa. Tá? Está tudo bem, não tem problema nenhum. Se ele continuar dentro daquele padrão dele e não atingir ninguém, não criar nenhuma violência contra o outro, está tudo bem. A gente respeita a opinião. Tá bom, você tem todo o direito de ter a sua opinião, mas até o momento, né, que não... Sim.
me atinja de alguma forma. Correto. Então, assim, o respeito é a base de tudo. E vamos dar mais uma paradinha, aquele tempinho da água, bem rapidinho, e a gente já volta. Estamos de volta com essa conversa maravilhosa com o Bira e o Valentim. Valentim, você falou da questão dos banheiros, né? Sim. Eu fiquei curiosa. Na sua experiência, na sua opinião, no seu dia a dia, o que resolveria? Um banheiro unissex? Não, a questão do banheiro é bem... Como eu estou falando com uma mulher cis, Sim. os banheiros masculinos, às vezes, principalmente em bares, restaurantes, só tem mictório, às vezes. Sim, E- é verdade. É bem assim, se eu não entrei tiver... pouco, sabe? Mas eu já vi, sim. E aí é por isso, é mais a barreira arquitetônica mesmo, Sim. muitas vezes. E assim, às vezes tem o box, mas não tem porta, entendeu? Então é difícil e, enfim, é um universo totalmente novo explorar os banheiros masculinos, porque eu descobri que os homens, eles não vão juntos ao banheiro. E se eles vão, eles não esperam o colega. É muito cultural isso, assim. E aí, a primeira vez que eu me deparei com isso, eu fui numa festa com um amigo, e nós fomos juntos e tal. Aí, até porque os meus amigos, eles vão, os meus amigos cis, principalmente, né? Eles vão comigo pra, de repente, se precisar, segurar a porta, né? Enfim. Claro. E ele entrou, usou o mictório, eu fui no box, e eu saí e tô esperando, né? E tô esperando, e cadê? E ele já lá curtindo a festa. Eu falei, amigo, não. Sim. Amigo, você vai com seu amigo no banheiro, você espera. Você Não, espera. ninguém faz isso. Eu falo, sim. E é um choque. Adorei. É um choque, assim. Parece, né? Sim, é totalmente diferente. E pra você ver como é cultural, né? O costume, né? O costume é algo muito forte também, difícil de Sim. quebrar, né? E aí, quando eu trago esses momentos que meu pai fala, às vezes precisa ficar segurando, precisa... isso me gera também algum constrangimento. Porque, assim, ficar dependendo sempre de outras pessoas é ruim. Muitas vezes eu já certeza. deixei de ir para lugares que eu sei que eu vou ter que ficar chamando o meu amigo para ir comigo, aí eu não quero, né, impactar ali no rolê Sim. dele, né? Enfim, aí eu deixo, me priva, né, do ir e vir. Que às vezes a gente fala isso, mas tem pessoas que não têm esse direito real, assim, de Verdade. poder sair sozinha. Por exemplo, você pode andar aqui no centro da cidade à noite, sozinha, se sentir segura? Tem como. Questão de gênero. Nunca, aham. São coisas, sabe, não é sobre orientação e identidade de gênero. Entendi. E a gente está bem distante, Sim. né, de resolver isso. Eu acho que na questão, assim, dos novos empreendimentos, principalmente, assim, no ramo de entretenimento, onde tem uma circulação de pessoas, restaurantes, bares, hoje em dia, aqui em Cuiabá, nós estamos, assim, totalmente despreparados, Valentim? Assim, em alguns lugares, por exemplo, se eu vou num barzinho mais humilde, por exemplo, é muito difícil. É difícil. E eu entendo, eu estava conversando uma vez com uma amiga que fazia arquitetura na época, ela já se formou, e ela falou assim, você acredita que na literatura da arquitetura um vaso é equivalente ao mictório? Para o restaurante receber um alvará, tudo. Olha só. E aí, como é mais barato, eu entendo a lógica do capitalismo, né, de colocar um Custo, né? Eles mictório. estão lá. Só que eu fico pensando, se de repente, sei lá, um cara cis dá uma diarreia, e aí ele vai fazer o quê? No mictório. Entendeu? É o que vai realmente. acontecer. Não, e é um constrangimento para todo mundo. Com certeza. Né? Tanto para a pessoa que está passando por aquela... E não estou nem falando de uma pessoa trans. Sim, uma né? pessoa, lógico, vai... E assim, é difícil. É muito... Né? Isso aí é um desafio, então, atual, né? Eu acho que você resolveu já tantas questões na sua vida, mas, lógico, eu entendo que o desafio é diário ainda. Sim, hoje em dia, assim, eu cheguei num privilégio de um olhar social, né? As pessoas hoje, elas olham para mim, elas enxergam fenótipos de acordo com o gênero que eu me identifico, que é o Sim. masculino, né? Eu tenho musculatura, eu tenho barba, eu tenho voz,
Como eu tive o privilégio também de fazer a cirurgia de retirada de seios, né, a mastectomia, então se eu vou numa piscina, numa praia, as pessoas não ficam perguntando, Então, né? isso ameniza, né? Eu te Isso entendo. dá uma... Mas assim, eu nunca vou ser um corpo padrão. O meu corpo sempre vai trazer questões políticas, né? Se eu falo ou não falo, né? Nas minhas redes sociais, abertamente, eu digo que sou uma Você pessoa... tem um trabalho que você passa essas informações Eu na já rede fui social? muito mais militante, Olha, só que que eu bom. passei por situações Entendi. pessoais que eu tive que me resguardar, mas assim, eu já tive muito à Tentou frente... passar essa informação, né? Sim, eu encabeçava aqui o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, o IBRAT. Eu era coordenador do núcleo aqui, no Mato Grosso. Legal. E só que assim, eu estava na época da faculdade tentando me entender e mais a militância foi pesado. Eu fui o primeiro homem trans assumidamente, né, a me formar na UFMT, então no final da minha graduação a mídia me sufocou um pouquinho. Me sufocou, olha só. E aí, assim, tive emissoras de TV que foram cobrir o meu TCC, e aí, enfim, meu pai também dando muita entrevista. Isso é importante, né? Você fazer, mas às vezes também incomoda um pouquinho. A visibilidade empodera. Sim. As pessoas têm que saber que há pessoas que vão passar por muito sofrimento, mas se não tiver alguém trazendo as informações, mostrando que é possível e que isso é comum, pode acontecer em qualquer família. Sim. Inclusive, a gente tem que trazer essa realidade e deixar muito claro, se aconteceu, busque informações, vai entender, vai compreender, porque filho é filho sempre. Ninguém põe filho no mundo para ser maltratado, violentado. Filho é para ser amado. E ele vai trazer para nós algo que é dele. A gente pode levar todas as cargas emocionais, os valores, mas no final quem decide são eles. E ao decidir, eles são livres para fazerem isso. Claro. Geralmente os pais querem impor a vontade deles nos Era filhos, isso, né? Antigamente o médico queria filho que seja médico, advogado. O fazendeiro... Para continuar a sua história. Né? Esta Coisa fazenda, esta empresa, esse universo é tudo para vocês. E os filhos não estão nem querendo isso. Queriam outras coisas. Quer ser arquiteto, quer ser pintor, quer ser músico, quer ser qualquer coisa, mas não quer seguir a linhagem. E está tudo bem, é dele. Agora, tem aqueles também que se identificavam e queriam seguir a linha do pai e da mãe, não tem problema nenhum. Porém, nós temos que ter clareza que ao colocar filhos no mundo, e você parece-me que está quase colocando, aqui, né? Quase. Já tem nome ela? É ele, Lincoln. Lincoln. O Lincoln, Sim, seja já tá quase bem-vindo. chegando. Vocês vão ver, vocês vão amar. Vai ser muito maravilhoso. E certeza que o Lincoln vai ter muitas referências. Com certeza. Mas quando ele tiver adulto, a decisão vai ser dele. Total. Tá? E assim, tem que compreender que nós temos esse carinho, essa formação. E continuamos sendo pai e mãe. E ótimos pais e mães, né? Porque Sim. eu acho que quando você tem essa consciência e entende essa liberdade, você não impõe o que você é para o seu filho, assim, com certeza ele tem uma vida mais plena, né? Mais livre, ele sente só o apoio que vocês... Acredito que os pais têm que pegar na mão dos filhos e ajudar eles, direcionar eles na vida, né? Não impor as suas vontades. Eu acho que não, às vezes não é por mal, né? Mas a gente precisa trazer essa questão assim à tona para as pessoas fazerem aquela reflexão, né? Nossa, será que eu estou fazendo o certo? Às vezes eles nem percebem que estão fazendo errado. Então, quando a gente traz esses assuntos, as pessoas falam, nossa, eu acho que de repente eu poderia tomar uma outra posição e contribuir muito mais, né? E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com o último bloco deste programaço. Nessa questão você falou que fez a cirurgia, você levou também a conhecimento dos seus pais. Sim. Como é que foi esse momento? Então, aí eu no primeiro armário, né, eu me reconhecendo enquanto lésbica, falei com meu pai, falei com a minha mãe. E assim, naquele momento, pareceu que as coisas estavam ok, elas estavam encaminhando, né?
E aí eu comecei a namorar e dentro ali daquela relação, ela começou a perceber coisas em mim e eu comecei a perceber também convivendo com ela, com as amigas. E eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Ainda não tem. está certo aqui. Algo de errado não está certo, algo de certo não está errado. Não está errado, é? E aí, de novo, mas que eu sou? E aí, fazendo um trabalho da faculdade, eu comecei a me envolver em pautas LGBT, né? Na época, todo o trabalho era voltado para isso, se tinha um artigo para escrever, se tinha uma reportagem para fazer. Eu ouvi uma entrevista com o João Nery, que foi o primeiro homem a fazer a resignação sexual aqui no Brasil. Sim. E aí, ouvindo a história dele, eu falei, gente, tá aí. É isso? Eu acho que é isso. Só que, na minha cabeça, a gente tem uma referência de transexualidade aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Quando pensa em trans, pensa no zero. Pensa em prostituição, né? Pensa em drogas. E aí, sim, essa conotação é complicada, né? É muito, assim. Hoje em dia eu fico pensando, nossa, como... Eu também era levado para esse imaginário. E é longe disso, né? E aí eu falo, não, tá bom, até aqui esse momento de ser lésbica, tudo bem, vamos lá. Agora, trans? Não, trans, não. E aí eu fiquei... digerir isso. Nossa, eu fiquei meses. Como é que... E agora? Mas eu acabei de falar um negócio, agora eu vou falar outro. E como que, de novo... Às vezes faz um surtado, eu não vou conseguir entender. E aí eu passei por essa situação, e aí no final do ano, meu pai tinha planejado a gente passar um pouco das férias no final do ano no Rio de Janeiro. E aí eu tenho um primo que mora lá, e meu pai, não, vamos reunir a família. E aí, na virada do ano, eu já naquela ânsia que eu tava de explodir mesmo. Eu tive uma crise de ansiedade, como eu falei, eu sou bastante ansioso. Na véspera da virada, eu pedi pro meu pai comprar uma passagem para mim, a gente tinha ido de carro, e eu voltei para Cuiabá. Então, Valentim nasce ali, no dia 31 de dezembro de 2014. Só. Exatamente naquele dia eu me olhei no espelho e falei, você é um homem trans. E tá tudo bem. Naquele momento, né? Sim. Aí eu voltei, comecei a me socializar enquanto Valentim na faculdade, sem comentar com os meus pais ainda. Isso era uma coisa que me doía, porque é o princípio da honestidade. Com certeza, né? E só que eu até precisava... pelo apoio também, que o seu pai sempre te deu, né? Era esquisito, era como se eu estivesse sempre escondendo alguma Traindo coisa. Também Exatamente, a confiança. acho que essa é a palavra. Sei, E aí, nesse momento, meu pai, como bom mediador de conflitos, né? Olha, vira. É a função, é a né? função dele. Hoje eu sou É mediador. sua função. Sim, Olha, ele- eu quero saber um pouquinho sobre isso. Ele trabalha no Poder Judiciário e aí ele sempre trouxe isso para dentro de casa como busque sempre a solução. Você tá, nem que seja uma dor ou um conflito na vida, busque a solução. A solução é o quê? E aí eu encontrei uma professora, a professora Cláudia, que me orientou e eu escrevi um trabalho. Eu concorri numa competição de comunicação, o Intercom, e ganhei como melhor audiodrama. E no audiodrama eu trago as minhas dores. Olha que Eu me legal. coloco assim, eu me rasguei inteiro nesse trabalho e me expus e ganhei o prêmio. Maravilha. E aí quando eu ganho esse prêmio, eu trago para o meu pai. Olha, pai, eu como Valentim consegui. Eu como Valentim estou continuando essa faculdade. Eu como Valentim, e aí eu escrevo uma carta para eles. E no final da carta, eu naquela dúvida, será que eles vão me aceitar? Porque já me aceitaram tanto, né? Sim. Eu falo, olha, tudo bem se vocês me expulsarem de casa. E assim, uma das coisas que nunca Entendo. com a relação que eu tenho com eles, isso era impensável. Tipo, não Mas cabia, a gente, né, isso aí. A gente naquela dúvida, a gente fica muito aflito, né? E aí é o momento que meu pai se fecha e eu gostaria de trazer que ele se fechou, gente, mas não, assim, foi agressivo, nem me Entendi. humilhou, não houve falta de respeito. Se Foi fechou para uma reflexão. Exatamente, eu acho importante frisar, Sim. porque pode caber um entendimento. Com certeza. Né? Ele ficou introspectivo, apenas. Mas ele me falava bom dia, boa tarde, né? A gente
Se relacionava normal, né? Mas só não não conversou sobre o assunto. É porque as pessoas não conseguem entender o quanto eu falo com meu pai. É assim, é absurdo. Ai, nem me fala. É absurdo. Gente, que maravilha, né? Eu acho que isso aí foi algo muito positivo nessa sua trajetória. Essa conseguir estabelecer essa comunicação, essa amizade, essa ligação que você tem com o seu pai, né? Eu acho que por mais dos desafios internos que você tinha, mas tinha o apoio dele o tempo todo, isso faz muita diferença. E para mim era muito importante, assim, porque assim, os meus pais, desde da infância, como eu falei, eles sempre foram muito, gincana, Olimpíadas de escola. Presente. E eles gritavam, eles iam na caminhada, eu cantei no coral, eu fazia balé, eu fiz judô. E eles sempre estavam ali e gritando e fazendo farra e levar cartaz. E todos os meus colegas já esperavam a gritaria na plateia ou no... Era uma atração a mais, Nossa, né? minha colação de grau, eu formei no IFMT, né? Na época era Cefet. Meu pai levou buzina de caminhão. Olha que Nossa, maravilha. foi assim... Quase foi expulso do Incrível, evento. né? Que incrível ter uma família assim. Sim. Isso é maravilhoso. Bira, você é mediador? Me conta essa parte, porque eu acredito que foi algo que acrescentou para você, né? Então, eu sou servidor público do Tribunal de Justiça há 33 anos. Olha só. Fui apresentado a essa formação em 2012 e devo muito à desembargadora Clarice, hoje é a presidente. Maravilhosa, já esteve aqui. Eu assisti aqui. E é uma demanda que ela traz sempre da área de família, a qual ela sempre visualizou isso, casais em conflito. E ela trouxe para nós essa criação do NUPEMEC, justamente buscando resolver conflitos. Sim. E o conflito é momento de oportunidades, não é momento de sofrimento apenas. Certeza. É no conflito que você consegue olhar para a relação que você está vivendo e buscar soluções. Alguns conseguem, com tranquilidade, serenidade, humanidade, resolver no diálogo. E isso se resolve no Sejusc ou no escritório do advogado. E tem aqueles que vão judicializar. Também está certo, não tem problema. E quando judicializa, existe a chamada conciliações, mediações. Sim. E é na mediação que o mediador, terceiro facilitador, imparcial, com técnicas, né, consegue fazer com que as pessoas se comuniquem e se conectam novamente, olhando um para o outro e buscando esse entendimento. Sim. E buscando razões para que eles consigam resolver essa situação e pensar prospectivamente. Porque o processo olha para o passado e a mediação ela olha para o futuro. Porque até aquele momento não houve diálogo. Tem casais aí que passam para o advogado e passam anos sem falarem diretamente. E na mediação presencial agora, eles se reencontram. Olha Como já tem só. um certo tempo, aqueles sentimentos já ficaram para trás, né? Sim. Alguns já estão com novos relacionamentos, os filhos já estão convivendo em casas diferentes, então conseguem dialogar. E como mediador, eu sou muito grato à desembargadora Clarice, ao Poder Judiciário, que me ofertou não só o curso de mediação, mas eu fui buscar o autoconhecimento. Sim. PNL, oficina de parentalidade, constelação. Maravilha. E a gente vai trazendo para nós várias situações que a gente vai olhando para o outro e compreender que a gente tem essa facilidade de comunicar e talvez que a gente consiga também orientar essas pessoas. Sim. Porque a gente tem informações para passar para elas. Na mediação, quem fala são as partes, quem busca soluções são elas. Os advogados vão trazer as questões jurídicas no final, depois que a gente formaliza com as partes os acordos. E eu me sinto muito bem nessa situação. Tanto é que quando o Valentim trouxe essa situação, eu sempre fui assim, tá com problema? Beleza, o problema está aqui, agora como vamos resolver? Vamos abrir janelas, vamos abrir o alfabeto A, B, C, D. Então eu sempre falei para eles, tome sempre cuidado, não deixe só uma situação acontecer. Pense em várias situações, inclusive aquela que você não pensaria que acontecesse. No pior da situação, como a gente pode fazer? O que se dá para fazer? Dá para fazer agora? Não dá, então já aguarda. Temos que saber também recuar um pouquinho, Sim. entendeu? Porque às vezes você quer fazer algo e não tem condições, não é o momento. Aí você faz, como diz, cai, quebra, porque você teve um sentimento, queria fazer e pronto. Não, a gente tem que saber também, que entender que naquele momento que o Valentim me trouxe a demanda, a sociedade era daquele jeito. Sim. E aos poucos nós estamos conseguindo caminhar juntos. Não é fácil. Não, Inclusive, jamais.
algumas pessoas vão nos ver aqui e vão falar, nossa, é o Bira. Ah, e assim, tem essa situação, que legal. Mas é uma situação que a gente tem que enfrentar, tem que trazer para fora. Tem que mostrar que família também é constituída de várias pessoas. Claro. E não se deixa de ser família por causa disso. Pelo contrário, nos fortaleceu muito mais. Eu imagino. A gente teve que reaprender a amar. O amor de pai e mãe, a gente teve que trazer novos formatos. E eu, como eu falei, a gente tem o filho caçula, e eu tenho o mais velho, que assim, o que conviveu comigo, o caçula, é essa necessidade de querer falar, de participar, e um respeito mútuo, um carinho mútuo. Nós não perdemos isso. Ficamos, em algum momento, demos 2 passos para trás, sim, e demos mais de 25 mil passos para frente. Com certeza. Porque a essência do amor sempre vence. E está vencendo. E o Valentim, para nós, para mim, a gente falou, eu pensei que não fosse chegar a essa situação aqui, né? E a gente tem um carinho muito grande. Ele demonstrou que, sendo o Valentim, ele atravessou muitas fronteiras. Ele abriu muitas portas. E ele hoje é vitorioso. Hoje ele passou num concurso, hoje ele é concursado, está estudando para outros concursos. É uma pessoa extremamente inteligente. Domina o inglês. Nós fomos para Orlando, quem nos salvou foi ele. Olha só! Entendeu? É o investimento que a gente tem para fazer para os filhos, é isso, eu sempre investi na educação. E a nossa demanda é isso, investir em filhos para que eles possam, na frente, viver independentemente, sendo referência. Você, como diz o Cuiabano, você é povo de quem, né? Povo de quem, nossa! É povo do Félix. E assim a gente tem que viver. Gente, eu adorei. Eu, por mim, ficaria mais um programa aqui conversando com você. Já levantou a plaquinha ali 1000 vezes. Sério? De verdade. Oh, que que bate-papo maravilhoso. Quanta informação eu adquiri. Espero que a gente tenha conseguido criar essa conexão com as pessoas que estão em casa. Eu quero agradecer vocês demais pela confiança novamente, por estar aqui, por ter essa responsabilidade de querer passar para frente a história de vocês, assim, e mostrar para as pessoas um outro caminho, né? Eu acho que o exemplo constrói. Valentim, olha que maravilha, eu tenho certeza que tudo que o seu pai falou aqui, você foi uma oportunidade na vida dele para a evolução, acho que para toda a sua família, né? Eu, assim, fiquei muito orgulhosa mesmo de poder ter você aqui contando tudo dessa maneira tão transparente, tão simples. E eu espero que vocês retornem aqui, viu, no nosso programa. A gente constrói uma pauta maravilhosa e consegue aí transmitir mais ensinamentos para todos, viu? Muito obrigada mesmo pela presença de vocês, Valentim e Bira. Muita gratidão por estar aqui. A gente está sempre à disposição. Obrigada. Não viemos antes porque é da pauta do Valentim, né? É a demanda dele, ele é concurseiro, ele fala, pai, agora não. Abriu o edital, não posso. Mas no momento certo a gente está aqui e estamos à Aconteceu disposição. da melhor maneira possível, né? Eu estava esperando, né? Vou fazer o meu protesto mais uma vez e não quero esperar muito novamente. Vamos conversar mais. Eu acho que tem muita coisa ainda pra gente passar. Pode ser? Pode, então com o convite está certeza. feito, viu? Obrigado. E agradeço pela oportunidade, né? Pela recepção maravilhosa sua e da equipe. E agradeço demais. Só tenho a agradecer pela essa oportunidade de trocar essas informações, né? São E muito desmistificar importante. outros tipos de preconceitos. E né? a gente que precisa ensinar muita gente, Sim. viu? Você estava me ensinando muito aqui, eu já aprendi muito. Valentim, obrigada mais uma vez. Bira também. E até a próxima. Dê um abraço à equipe, tá? Maravilhosa. Muito obrigada. Um abraço imenso a você. E se a gente não se vê antes, que tenha um bom parto. Um bom parto, né? Tá Tá bom? chegando. Obrigada. Lincoln, seja bem-vindo. Muito obrigada.